Olá, bom dia. Então, hoje a nossa videoaula é destinada aos alunos do 8º ano da Escola de Ensino Fundamental São José. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as civilizações pré-colombianas, para a gente conseguir entender o que existia aqui no continente antes da chegada dos europeus. O que eles encontraram quando eles chegaram aqui? O que será? Então, peço a vocês, como essa é uma videoaula que eu estou deixando gravada, então eu peço que vocês prestem muita atenção, que vocês peguem um caderno, lápis, borracha, caneta. Já estou inclusive com o meu lápis aqui, ó. Então aí o que vocês vão fazer? Vocês vão anotar os pontos que chamaram a atenção na aula, nessa videoaula que está gravada. Vocês vão anotar as suas dúvidas, para que no nosso próximo encontro pela plataforma Plural, a gente possa discutir esse assunto e trabalhar alguns exercícios, ok? Então, se tiver que assistir 1, 2, 3 vezes, sem problema, o vídeo vai estar disponível para vocês. Então, aproveitem, bons estudos. Vou ficar pequenininho agora aqui no cantinho, para deixar vocês prestarem atenção, então, no PowerPoint. Aí, mais um pouquinho pequeno. Isso, pronto, vamos lá. Então, galerinha da Escola São José, quando a gente fala em civilizações pré-colombianas, né, aqui eu trago para vocês a nossa primeira imagem, né? A gente obviamente vai pensar em maias, em astecas, nos incas, né? Então, essas imagens e esse legado que eles nos deixaram salta os olhos e nos chama a atenção. Então, nós vamos começar trabalhando então algumas civilizações que vão dar origem a essas grandes civilizações da Mesoamérica, ok? Então vamos lá. A presença dos mexicas. Então, gente, que fique claro, estamos diante das altas civilizações americanas, onde o homem incorporou a arquitetura, o cálculo, a escrita e a religião ao seu dia a dia. Falamos de uma civilização em que o homem procurou dominar a natureza para alimentar a população crescente sem destruições, mantendo um sadio equilíbrio ecológico. Olha, coisas que a gente está buscando até os dias atuais, né? Então a gente procura tentar de alguma forma, né, esse equilíbrio, né, entre o desenvolvimento tecnológico e o equilíbrio ecológico, né? Nem sempre conseguimos. Lá atrás eles já estavam conseguindo fazer isso na Mesoamérica. Então, os mexicas, quando a gente fala de mexicas, a gente está falando basicamente dos astecas. Eles construíram uma civilização sui generis, ou se aproveitaram de civilizações pré-existentes. Será que eles construíram uma civilização do nada? Ou será que eles aprenderam com outros povos que estavam antes deles, né? Aqui na Mesoamérica, para chegar ao grau de desenvolvimento que eles chegaram. Então, para responder essa questão, devemos retroceder previamente na história do continente, da Mesoamérica. Então, aqui uma das imagens de Tenochtitlan, que, ou seja, foi a capital dos astecas. Né? Uma imagem muito bonita, né? De como seria essa cidade. Então vamos ver se eles construíram a sua civilização do nada ou se eles se aproveitaram de conhecimentos deixados por civilizações pré-existentes. Muito bem. As origens. No estado de Tabasco, México atual, há uma região baixa e pantanosa, habitada pelos Olmecas, ou habitantes do país da borracha, segundo a interpretação de alguns historiadores. Para eles, tudo parece ter começado com esse povo. Então, esse seria o povo que deu origem, né, aos povos da Mesoamérica. Os arqueólogos concentraram seus estudos num centro cerimonial, denominado La Venta, que floresceu entre os anos de 400 a 1000 de nossa era. Falamos de centros cerimoniais porque os olmecas não construíram cidades,
mais centros onde eram levantados altares de pedra para os deuses. La Venta é uma obra de um povo que se concentrava para fins cerimoniais e se dispersava por umas modestas aldeias feitas com materiais da floresta. Então aqui, deixa eu botar só um pouquinho para o lado essa imagem, para a gente poder ampliar essa outra aqui para a gente. Então aqui esse sítio arqueológico de La Venta, onde teria surgido essa civilização Olmeca, que vai dar origem aos povos da Mesoamérica. Vou deixar essa aqui agora aqui no ladinho e vamos ampliar essa outra imagem, né? Uma cabeça gigante entalhada na pedra. Civilização Olmeca. Então, olha só. Conseguiram visualizar legal aí? Vamos adiante, então. A arte Olmeca se caracterizava pela sensualidade das figuras. Sem utilizar o metal, transformavam a dura pedra esverdeada do jade em belíssimas artes plásticas. Cabeças humanas esculpidas em pedras maciças de 2,6 até 10 toneladas foram colocadas na região pantanosa, com a função aparente de libertar a selva dos maus espíritos. Existem poucos indícios sobre sua organização, mas podemos dizer, com pequena margem de erro, que havia uma camada de sacerdotes com poder de função, que não constituíam ainda parte de um Estado, nem formavam uma classe social. Pouco sabemos das origens da cultura mãe, da cultura Olmeca. Sua destruição coincide com o aparecimento dos Nahuas, que eram provenientes do norte. Então vamos dar uma olhada aqui. Então isso aqui é esculpido com pedra de jade. Trazer para frente. Olha que espetáculo, gente. Olha o que eles conseguiam fazer. Olha o entalhe. Espetáculo, né? Vou trazer aqui para vocês a outra imagem. Opa. Ixi, deu ruim. Vou ter que fazer aqui um esquema. Muito bem. Nem sempre dá certo. Mas aqui a gente vai conseguir trazer para frente. Desculpem a demora, mas Então olha o espetáculo, né? Olha o que eles conseguiam esculpir na pedra. Civilização Olmeca. Olha o grau de arte, de beleza, né, nas esculturas que eles deixaram. Da mesma forma que os romanos chamavam de bárbaros, quer dizer estrangeiros, todos os habitantes das terras, além de suas fronteiras, podemos chamar os Nahuas, aquelas tribos que se deslocavam permanentemente, além da linha imaginária traçada, transversalmente nos estados mexicanos de Guanajuato, Queretano e Hidalgo. Os limites não eram muito precisos, porém marcavam diferenças culturais, antropológicas e linguísticas, ou seja, esses Nahuas eram essas tribos que se deslocavam, né? Que eles vinham dessas três regiões, de Guanajuato, Queretano e Hidalgo, ou seja, eles invadiam, né, os povos ali onde os outros indígenas estavam mais sedentários, mais fixos a uma região, né? Onde os nativos estavam.
Então, a origem dos Nauas parece ter sido a mesma dos povos americanos. Seguindo a trilha dos animais, os caçadores provenientes da Ásia penetraram no Alasca pelo Estreito de Bering, naquela época gelado. A migração continuou pelos Estados Unidos, México, América Central e num traçado que acompanha os Andes, alcançando o Chile, com deslocamentos periféricos para a Amazônia, no Brasil e na Argentina. Então aqui vou ampliar o mapa. Então, esses povos teriam chegado aqui na Mesoamérica dessa maneira, ó. Aqui estavam na Ásia, aqui o Estreito de Bering congelado. Então eles conseguiram passar por essa ponte que se formou, esse estreito, chegando até o continente americano. Aí chegaram nos Estados Unidos, vão descendo, né? Canadá, aí vão descendo México, até chegar aqui, ó, Cordilheira dos Andes e na América do Sul. Então essa foi a forma com que eles chegaram aqui no continente, né? Teotihuacan, a cidade dos deuses. As ruínas da pequena cidade de São João de Teotihuacan, ao norte da cidade do México, já eram famosas na época dos astecas. Para explicar a construção de um gigantesco conjunto arquitetônico no qual se destacam a Pirâmide do Sol, que tem 60 metros de altura, 225 metros de lado na base quadrada, resultando em 1 milhão de metros cúbicos de terra revestida com pedra. Então, deixa eu trazer para frente, né? Vou ampliar aqui para a gente conseguir visualizar. Então, a cidade dos deuses, Teotihuacan. Essa é a Pirâmide do Sol, gente. Olha que espetáculo de construção. Então, vamos dar sequência. Além da Pirâmide do Sol, na cidade de Teotihuacan, nós também temos a Pirâmide da Lua. A Pirâmide da Lua, ela é menor do que a Pirâmide do Sol, ou seja, ela tem 40 metros de comprimento e 40 metros de altura. Então, 16 mil metros quadrados na base. Então, vamos dar uma ampliada aqui para a gente conseguir visualizar, né, a Pirâmide da Lua. Ela é menor do que a Pirâmide do Sol, né? Então, olha só, também um espetáculo. Mas não é só isso, tá? As duas pirâmides são unidas pela Calçada da Morte, que é uma calçada com 4 metros de comprimento e 40 metros de largura, ou seja, faz uma união, um caminho entre as duas pirâmides, a do Sol e a da Lua. Popularizou-se a lenda de que a cidade tinha sido construída pelos gigantes, antes da chegada do homem. Ou seja, os astecas à época, eles acreditavam que essa cidade não tinha sido construída por seres humanos. Ou seja, eles acreditavam na lenda que tinham sido os gigantes que construíram essas cidades. Então, olha só a Calçada da Morte, né? Interligando as duas pirâmides, a Pirâmide do Sol e da Lua. A cidade teve sua origem na etapa formativa anterior às construções que ainda permanecem no local. Seus primeiros povoadores procederam da região Nauá e se assentaram no local graças às excelentes condições naturais favoráveis ao desenvolvimento da agricultura. Na etapa clássica foram construídas as grandes pirâmides e a cidade cresceu sobre 220 hectares. Na melhor época, Teotihuacan abrangia 750 hectares, estendendo sua influência pelos estados de Tlaxcala, Puebla e Veracruz, Oaxaca, Chiapas e até a Guatemala. Então, na melhor época dessa cidade, essa era a influência dele. E os estados de Guerrero
e Michoacán a oeste. Então eram muitas cidades ali, eram várias localidades que estavam subordinadas à cidade dos deuses, né? No maior período assim de expansão dessa cidade. Teotihuacan, então, ou onde os homens se tornaram gigantes, era o centro de um império teocrático. A ausência de sacrifícios humanos, de deuses belicosos que incentivassem a pilhagem, de cenas sangrentas nos murais da cidade e a rapidez com que foi destruída uma cidade daquela magnitude numa data aproximada de 800 depois de Cristo, provavelmente em mãos dos Nauas, nos transmitem a ideia de que um império teocrático comandado pelos sacerdotes de Quetzalcoatl, os remanescentes, fundaram uma nova cidade perto da destruída, chamada de Azcapotzalco. Então, ou seja, aqui nós tínhamos, né, uma cidade que era governada por sacerdotes dessa divindade que era o Quetzalcoatl. Ou seja, eles não eram voltados à guerra, sacrifícios, por isso até que quando foram invadidos eles não tinham uma resistência tão grande, né? E caiu muito rápido essa cidade. Tá? Lamentavelmente, não temos fontes para reconstruir a origem socioeconômica e política de Teotihuacan. O que possuímos são os pensamentos e as influências de Quetzalcoatl, que permanecem na Mesoamérica após a destruição da cidade. Ou seja, essa cidade vai deixar um legado, vai deixar essa divindade, que é o Quetzalcoatl, né, que vai deixar os seus ensinamentos e vai ser a divindade de muitos povos da Mesoamérica, né? Quetzalcoatl. Qual é a mensagem de Quetzalcoatl? Sua história é a busca incansável da realização humana. Quetzalcoatl não é um deus que desce à terra para salvar os homens, como acontece na tradição cristã, né? Que então Jesus Cristo vai descer à terra, vai ser crucificado para salvar o homem. Quetzalcoatl não passou por uma situação dessas, tá? Então, ele é um Deus que não desce à terra para salvar os homens, nem um Deus que outorga favores, ou seja, ele não pede favores também aos homens, né? Quetzalcoatl é um fim de um aperfeiçoamento interior. É um homem que se torna em Deus após conseguir libertar-se do condicionamento da matéria. Ao transformar-se, mostra aos demais homens o caminho dessa transfiguração, ou seja, ele é o exemplo de que um homem, um governante, o cara que governou a cidade dos deuses, né, seguindo aquele passo a passo, essa busca pela realização humana, né, esse aperfeiçoamento, esse crescimento espiritual, pode chegar a se tornar um Deus. Essa é a mensagem de Quetzalcoatl. Então ele é representado com o símbolo da serpente. E aqui no símbolo da serpente nós vamos ver plumas, né? Ou seja, a serpente emplumada. Essa é a representação dessa divindade de Quetzalcoatl. Certo? Vamos adiante, galerinha. Então, a serpente emplumada, Quetzalcoatl. Seu pensamento considerava imprescindível escapar da determinação da matéria. Como? Libertando as faculdades criadoras do homem e não as destrutivas. Ou seja, o objetivo era criar, era construir e não destruir. A libertação se efetua sobre a natureza, considerada objeto do trabalho humano, trabalho criativo que a transforma, por exemplo, em cerâmicas. A partir do barro vai construir cerâmicas, esculturas, murais e etc.
A cerâmica teotihuacana é caracterizada por uma infinidade de pequenas estátuas de homens em suas atividades transformadoras da natureza. De igual forma, os conjuntos arquitetônicos da cidade tinham essa mesma finalidade. Quanto aos sacerdotes de Quetzalcoatl, estavam submetidos a uma severa austeridade, possuindo um ritual que implicava uma espécie de comunhão, ou seja, uma confissão dos pecados, e cremação dos corpos para alcançar a imortalidade, parecido ao ritual cristão. Então lembra um pouco nessa ideia do cristianismo, desses sacerdotes serem, estar em comunhão, focados e ligados com essa entidade, assim como os padres. Então aqui nós vamos ter a representação de Quetzalcoatl. Essa aqui, gente, para vocês terem uma ideia, a gente está falando que ele é uma divindade mexica, uma divindade azteca, que na verdade eles herdaram dessa outra civilização, da cidade de Teotihuacan, e eles anexaram junto as crenças deles, tá? Só que essa imagem que a gente está vendo agora, ela é numa região maia, quer dizer, Quetzalcoatl, a serpente emplumada, essa divindade, ela não ficou só restrita aos astecas, não. Ela é uma divindade que foi reverenciada em toda a Mesoamérica, inclusive chegando à região maia, como nós vimos nessa imagem aqui. Ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os toltecas e os xiximecas. Já falamos dos olmecas, já falamos então de Teotihuacan, já falamos de Quetzalcoatl, que é essa divindade. Agora vamos falar um pouquinho desses outros povos também. Os toltecas, tribos nauas do norte, penetraram na Mesoamérica e construíram no ano de 908 um estado que tinha por capital Culhuacán. Depois de um agitado período de convulsões internas, após o assassinato do soberano Mixcoatl em 947, seu filho Topanzin é confirmado como novo rei sacerdote, estabelecendo-se na cidade de Tula, ou Cidade das Canas, e adotando o título de Quetzalcoatl. Ou seja, aí esse imperador ele ficou conhecido como Tupilzin Quetzalcoatl, Então ele assumiu a tarefa de levar ao seu povo os princípios clássicos da civilização teotihuacana. Ele melhora os costumes guerreiros de seu povo, ele reformou a religião, eliminou os ritos sangrentos, os rituais que eles faziam de morte, e aumentou a produção agrícola da região. Nessa tarefa, ele enfrentou os adoradores de outra divindade toltomeca, Texcaltiploca, que era uma divindade então que precisava de sacrifícios humanos, E aí ele enfrentou essa resistência desses sacerdotes que queriam continuar os rituais, E ele, por acreditar na ideia de Quetzalcoatl, ele não compartilhava desse mesmo pensamento que esses sacerdotes. Então ele entrou em conflito. Tá? A luta que se estabeleceu, segundo a tradição, entre o novo e o velho, terminou com a vitória deste último grupo, quer dizer, o grupo da divindade, vou retornar o nome dela, da divindade Tezcatlipoca, venceu o conflito, e o jovem rei se dirigiu para a península de Yucatán. Então ele sai das regiões astecas e ele vai parar na região maia, onde o encontramos com outro nome. Ele vai mudar o nome. Então ele não vai ser mais o Topilzin Quetzalcoatl, e aí ele vai passar a se chamar Kukulcan. Então ele foi o introdutor das ideias teotihuacanas entre os maias, um grande reformador do costume e da organização socioeconômica e política.
Então aí ele que vai fazer essa migração, vai para a região maia e vai fundar, lembra daquela imagem que eu mostrei para vocês, ó, na cidade de Culhuacán, né, região maia. Então olha só, eu mostrei para vocês aquela imagem anterior, eu falei que estava numa zona de influência maia. Então olha aqui, ó, a serpente emplumada representada nos degraus da escada e uma região maia, né? Então foi esse rei, né, que migrou da região asteca, que levou esses ensinamentos de Teotihuacan, né, aos maias. Em 1194, o Estado tolteca estava chegando ao fim, debilitado por lutas internas e pela destruição de Tula, conseguida por uma nova invasão de tribos nauas chamados artífices ou os civilizados. Pelos astecas, os toltecas introduziram os metais na Mesoamérica, quase todos os deuses da Confederação Azteca, e fizeram aqui sua aparição. Com a destruição de Tula e a desarticulação do Estado tolteca, provocada pela invasão de tribos nauas, chichimecas, começou na Mesoamérica um período de instabilidade que vai durar aproximadamente 250 anos. E essa instabilidade só terminou com a presença dos astecas, ou seja, eram várias civilizações querendo atingir o poder até que uma conseguiu se sobressair a outra nesses 250 anos, que foram os astecas, os mexicas também. Seguir a história das invasões chichimecas é seguir a história de cada tribo, de cada cidade destruída, dos múltiplos e enfermos estados que se destruíram mutuamente. Tomemos um exemplo do final do período. Em 1348, a cidade chichimeca de Azcapotzalco, no Vale do México, destruiu a cidade rival de Culhuacán, da tribo Cuas. Para ser destruída, então essa cidade que destruiu a outra, ela foi destruída em 427 por uma coalizão de 3 cidades, uma das quais é sua antiga tributária, Tenochtitlan, capital dos astecas da tribo mexica. Ou seja, uma cidade crescia, entrava em conflito com a outra, destruía ela, posterior era destruída por outra cidade. Ou seja, era um mundo muito belicoso, eles estavam sempre em conflitos, né? Eles não conseguiam formar um estado unitário, eles formavam cidades-estados independentes entre si que guerreavam, né, pelo poder. Talvez isso tenha facilitado, gente, de certa forma, a conquista dos espanhóis, porque quando eles chegam aqui, eles vão ter, então, cidades subordinadas, né, a outras que na verdade não estão felizes com essa condição. Então muitos indígenas vão se aliar aos espanhóis com esse objetivo de derrubar essa cidade predominante, né? Então isso também facilita que um exército não era muito grande espanhol conseguisse sobressair aos povos da Mesoamérica, porque quando entravam aqui eles conseguiam formar exércitos juntamente com os indígenas que estavam insatisfeitos com essa situação de ser dominados por outra cidade. Tá ok, gente? Bom, então nós falamos um pouquinho, introduzimos um pouquinho esse assunto, ficou claro e evidente que os astecas, os mexicas, eles não fundaram a sua sociedade sui generis, né? Ou seja, eles não fundaram do nada, eles buscaram influências de outras cidades, adotaram divindades que já existiam na Mesoamérica para a Confederação Azteca. Ou seja, espero que tenha contribuído para vocês, que tenha sido uma aula bastante produtiva. Anotem as dúvidas, se tiverem que assistir de novo, 1, 2, 3 vezes, assistam, o vídeo é para isso, é para tirar as dúvidas. Então, conto com vocês, preciso que vocês assistam, para que a gente não fique boiando, né, na nossa próxima videoaula, para que a gente possa fazer um debate vocês já compreendendo sobre a Mesoamérica. Ok, gente? Agradeço vocês, cuidem-se e boa semana, ok?